Então, pessoal, boa tarde. Eu estou aqui para mostrar alguns pontos importantes da atividade número 6, que se refere à agricultura, agroecológica, ao plantio de plantas, a confecção de hortas. Então, algumas dicas para vocês e para a resolução da atividade, ok? Então, aqui a gente tem uma plantação, algumas árvores. Estão muito próximas da mata ciliar, que é uma mata nativa, e com isso a gente tem os benefícios da mata nativa, que é a proteção contra uma maior intempérie de temperatura, uma maior intempérie de fenômenos climáticos, e também a gente pode utilizar o que a gente tem na mata nativa, como por exemplo um solo extremamente rico para adubar as plantas que a gente semeia no solo. Então vocês podem ver agora que o solo, embaixo dessas árvores, que tem aproximadamente no máximo 8 anos, a gente capinou e deixamos a serrapilheira, que é esse capim, tudo que a gente capinou embaixo, para diminuir a perda de temperatura, aumentar a decomposição dos nutrientes do solo e com isso favorecer a adubação para as plantas. Então vocês podem ver que a gente tem árvores, mas no período de plantação, de rotação de cultura de curta estadia, que a gente chama, a gente planta então espécies como aipim ou mandioca, que é essa que vocês estão vendo aqui, batata doce, que a gente já colheu, tem algumas ramas aqui, e outras, junto com as espécies arbóreas. Aqui a gente tem erva mate, mais ao fundo ali a gente tem araçá vermelho, outras ervas mates, tudo planta nativa. Aqui a gente tem uma outra que se chama grumichama e assim por diante. Então esse processo de intercalação, então o que a gente faz? Primeiro a gente precisa de uma certa luminosidade, temperatura e nutrientes no solo para poder nutrir, fazer crescer, e dependendo da escolha do vegetal também. Tem plantas que precisam de mais luminosidade, plantas que precisam de menos. Isso é importante quando vocês forem fazer a horta de vocês. Aqui a gente tem a erva mate, que é uma árvore que dá embaixo de árvores maiores na mata nativa. Essa foi plantada. Então, o que a gente faz é botar bastante nutrientes no solo. Por exemplo, a gente tem aqui cocô de vaca, de cavalo. Isso é um ótimo nutriente, adubo. Eu não enterrei, botei o foliço da capina, e aí vai ajudar a manter a temperatura e proteger mais o solo quanto ao ressecamento. Então quando a gente planta, a gente precisa de água em determinada quantidade, de nutrientes principais. São o que a gente chama de CHOMPs: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então isso pode vir no adubo químico ou vocês produzirem através da compostagem. E a gente também precisa de água, muito importante com essa seca. Então a gente, apesar de economizar, a gente não pode deixar de botar um pouquinho de água. Outros tipos de adubo são extremamente ricos. É o cocô de galinha, fezes de galinha, de aves. E então a gente também coloca embaixo nas raízes dessas árvores, e isso favorece então o crescimento delas. Então, como eu disse, esse é um plantio consorciado entre plantas arbóreas e plantas de menor porte, arbustos e ervas. Isso vai então plantas de ciclo curto, de ciclo longo. A gente consorciando vai conseguir manter, imitar um ambiente natural.
Aqui a gente tem, por exemplo, o araçá, que tem um crescimento muito rápido. Tá? Esse araçá, além de ele crescer mais rápido, por exemplo, que a erva mate, ele vai proteger contra o excesso de sol. Então vocês podem ver que essa planta aqui, ela está mais verdinha, já aquela que não teve a proteção nessa seca, ela está mais amarela. Isso porque essa aqui sofreu mais, porque não teve nem, né, um subbosque formado para ela, e ela sofreu mais com excesso de luminosidade e perda por hidratação de água. Então o que a gente faz também é todo o resto de vegetal da cozinha, a gente faz uma compostagem e depois vai semeando também embaixo das árvores, nas raízes, para poder aumentar a nutrição. Os folhiços das árvores a gente recolhe e coloca também na nossa lavoura e assim por diante. Tá? Isso é importante para que não, né, perca muita temperatura no solo, que a chuva não lixivie muito o solo. O que é lixiviar? É perder os nutrientes, né, pela passagem da água pela superfície do solo, e isso vai fazer com que o solo fique empobrecido em nutrientes e minerais. Então, como eu falei, a gente tenta imitar a natureza, né? Mas a natureza, ela é muito mais perfeita que nós, mas a gente tenta. Então aqui, como segundo ponto, a gente tem, né, plantas de ciclo muito curto, que são as hortaliças. Tá? Então aqui tem hortaliças com aproximadamente 15 dias. Tá? A gente já compra as mudas, a gente fez essa caixa, colocamos terra preta, tá, do solo da mata nativa, e ele é um solo extremamente umífero. O que é umífero? É um solo rico em humus, que é cheio de matéria orgânica, né? Matéria oriunda de seres vivos e minerais. E isso é importante para que as plantas possam, né, crescer mais rápido e ter maior chance de sobrevivência. Outra coisa que a gente tem que cuidar são, né, o que a gente chama de pragas. E essas pragas, então, tá, vocês podem controlar com defensivos naturais. Tem alguns no livro que eu mandei por PDF, ou, né, também por defensivos químicos, como por exemplo as formigas cortadeiras, né, que elas devoram. Algumas devoraram aqui, e aí a gente coloca, tá, uns granulados próximo dos ninhos delas. Elas pegam esse granulado, levam para o ninho e acabam morrendo. Tá? Mas isso quando o ambiente está muito alterado, o excesso de formigas que vai ser prejudicial. Quando não está muito alterado, que é o que a gente tenta fazer na agroecologia, tá? Então aqui eu tenho uma estufa. Ó. Essa estufa, que a gente está construindo, tem algumas funções, que é manter a temperatura, a luminosidade específica ideal para hortaliças, tá? E isso vai favorecer também o crescimento delas. Então a gente está construindo canteiros, né? Aqui a gente tem, tá, o cocô de vaca, tá, de cavalo, que é um nutriente ótimo, só perde por da galinha. E então os canteiros aqui a gente tem chás, ervas medicinais, hortas, né, hortaliças, por exemplo, cenourinha, o alecrim, manjerona, capim-cidreira. Essa é uma planta do Nordeste, que a gente chama de jambu, é extremamente rica em nutrientes. Aqui a gente tem plantas medicinais como a babosa, tá, o aranto, né, 2 espécies de aranto. Aqui um boldo alemão, tá, guiné, lavanda, essa é mirra, boldo do Chile. Então, pessoal, quando a gente fala em luminosidade e temperatura, isso se aplica a todas as plantas, né, todos os vegetais. Essa é uma estrutura mais fechada,
que serve para o crescimento de plantas que não necessitam de muita luminosidade e que não necessitam também de muita água. Por exemplo, bromélias e orquídeas, tá? Ou suculentas também. Então esse é um ambiente específico para esse tipo de vegetal. Tá? Bromélias, por exemplo, elas têm esse reservatório de água. Então tu não precisa estar molhando muito. Ela vai ter sempre água. Tá? Orquídeas não precisam de muita água também, dependendo da espécie, um pouco mais, um pouco menos. Orquídeas que têm, né, estruturas que conservam uma maior quantidade de água, tá? Precisam de menos ainda. Então também isso vai de acordo com a adaptação dela. Essa aqui é um epidendrum, tá? Uma orquídea da praia. Então ela se adapta muito bem a esse tipo de ambiente, ó, e vai gerando, tá, filhotes de orquídea que a gente vai poder depois cortar aqui e fazer mudas. Tá? Então esse é um outro tipo de ambiente que a gente pode também criar e mostrar para vocês, tá, que diferentes temperaturas, diferentes luminosidades, diferentes tipos de solo vão ser importantes para diferentes plantas. Então aqui eu tenho algumas suculentas, né, cactáceas, outras suculentas num ambiente outro específico, porque elas precisam de menos água ainda. Se tu botar muita água nessas plantas que conservam muita água dentro do seu corpo, elas vão morrer. Então, vão morrer por hiperidratação. Então são plantas que não necessitam de muita água. Então é um outro tipo de adaptação evolutiva que os vegetais tiveram, né, no caminho da vida. E assim a gente tem que respeitar para poder mantê-las vivas. Então o que acontece com a falta de água, como que a gente tem vivenciado agora no Rio Grande do Sul, tá? É uma seca que está judiando das plantas e isso tem, né, prejudicado pela falta de chuva, principalmente os agricultores, né, a agricultura familiar, e prejudicado por quê? Porque a falta de água vai fazer com que os frutos fiquem menores, né, menos saborosos. E então, como se dá essa falta de chuva? É pela ação do homem, né, principalmente pelas mudanças climáticas. Olha o tamanho dessa bergamotinha, né, muito pequena. Isso é o reflexo da falta de água, de nutrição que a água tem como papel nos vegetais, que é muito importante. Então aqui a gente recolhe a água da chuva também, né? Ainda não tive condições de construir um sistema mais complexo e maior que colete a água da chuva, mas é meu objetivo. Tá? A gente pode coletar, por exemplo, a água que escorre, né, pelas calhas, das casas e com isso canalizar para um reservatório onde a gente vai utilizar essa água, que além de tudo não vai ter o cloro em grande quantidade, o flúor e assim por diante. Então, né, se tu cria aves ou algum animal, cachorro, as fezes, né, o cocô desses bichos, depois tu pode ir recolhendo, tá, e fazer uma compostagem e nutrir os teus vegetais, porque como eu falei, eles vão estar cheios de nutrientes, principalmente os chamados, como eu falei, chomps, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então é importante que a gente, né, faça um ciclo que tente imitar a natureza. Então aqui a gente tem uma mega abóbora, deve ter uns 20 quilos. Então isso já acontece quando a gente trabalha bem o solo, tá? E dá os nutrientes necessários, a luminosidade necessária, a temperatura necessária para aquele determinado tipo de planta que tu quer que cresça e que... E tem aquelas plantas que a gente não planta, que elas nascem. Esse maracujá, por exemplo, ele nasceu há uns 4 anos, foi crescendo, 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 nasceu dentro do orquidário e agora pela primeira vez dando bastante maracujá.
né? Lembrando que todas as plantas que têm flor, elas vão dar fruto. E essas flores, elas precisam ser polinizadas. Então aqui eu tenho uma flor de maracujá, onde ela tem a estrutura feminina e a estrutura masculina. Tá? Essa estrutura masculina na ponta tem o que a gente chama de antera. E nessa estrutura aqui vai ter o pólen. O pólen são as células sexuais da planta que, ao entrar em contato com a estrutura feminina, que a gente chama aqui de gineceu, e nessa estrutura aqui o tubo polínico, vão penetrar essas células, fecundando o óvulo que está aqui dentro e gerando então o maracujá. Mas precisa desses polinizadores, zangão principalmente, que é o que a gente acabou de enxergar. Ou vocês podem fazer de forma artificial. O ideal é ter duas plantas distintas para que se possa ter uma maior variabilidade genética, com o DNA de uma e o DNA de outro sendo diferente. O fruto vai ser mais resistente a pragas, a doenças e assim por diante. Então eu estou aqui dentro da mata nativa, uma mata ciliar. Vocês podem ver no solo, né, o folhiço, que é o que a gente chama de serrapilheira, que é a mistura de folhas, de restos de vegetais com sais minerais do solo. E eles são importantes então no ambiente natural, né, como eu falei, para preservar a temperatura e favorecer a quantidade maior de nutrientes para as plantas. Isso é muito importante e a gente tenta então imitar a natureza, é o que a gente chama de agricultura sintrópica. Aqui a gente tem um ambiente que não está alterado, então vocês podem ver que o solo ele é coberto por restos de vegetais que vão favorecer o crescimento das sementes das árvores, e essas mudas que vão ficar no subbosque, quando uma árvore adulta cair, vai criar uma clareira e elas vão ter a oportunidade de se tornarem adultos. Então aqui, né, na mata nativa, na mata ciliar, a gente pode perceber então como é rico o solo dessa formação vegetal, que é o que a gente utiliza para nutrir a nossa horta. Ó. Então, por mais seco que esteja, né, mais de um mês sem chuva, sai, Scooby, a gente tem um solo de riquíssima quantidade, nutrientes, sais minerais, e somente vai faltar água para que a gente tenha um crescimento favorável para a nossa horta. Então, o conselho que eu dou: reutilizem, né? Façam compostagem com os resíduos vegetais da cozinha de vocês. E bora lá, vamos fazer agricultura orgânica, vamos plantar com saúde, com responsabilidade e deixar de comer veneno. Falou? Um abraço.